João capítulo 4, vamos lá? Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais do que os discípulos de João. Então veja aqui que já tinha uma disputa de grandeza, de quantidade, de quem batizava mais, e Jesus não se apega a isso, e ele sabe dos perigos que corre por trás disso. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, que os fariseus já estavam provocando um rumor pela quantidade de gente que estava sendo batizado, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Por que ele colocou esse versículo? Porque Samaria era uma região que tinha muita contenda com os judeus. A Samaria, o povo samaritano, era um povo que tinha um monte nessa região e eles diziam que nesse monte era o verdadeiro lugar de adoração a Deus. Já o povo de Jerusalém, o restante do povo de Israel, dizia que era no templo de Jerusalém o verdadeiro lugar de adoração. Então existia entre Israel e essa região chamada Samaria uma disputa pelo Vaticano religioso, pelo lugar real de adoração, pela geografia real de adoração. Então, os samaritanos diziam que era nesse monte. E os restantes do pessoal de Israel dizia que era lá em Jerusalém. Isso fazia com que esses dois povos fossem inimigos. Inimigos a ponto de que fisicamente poderia haver perigo se um atravessasse a região do outro. Lembram da parábola do bom samaritano? Por que é que Jesus provoca falando de um bom samaritano? Porque na cabeça do judeu não existia samaritano bom. Eles eram tão inimigos. E o contrário também é verdadeiro. Para os samaritanos, os judeus também não prestavam. Então, assim, era tão inflamado essa coisa que ele tem que explicar que era necessário, nessa travessia que Jesus estava fazendo para Galiléia, era necessário passar por Samaria, porque senão ele teria que dar uma volta muito grande. Versículo 5. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então Jesus chega, os discípulos vão à cidade para comprar água, ele senta no poço e vem uma mulher, meio-dia, sozinha, tirar a água do poço. E só por essa referência dessa mulher estar sozinha, tirando água de um poço ao meio-dia, num sol escaldante, quer dizer muitas coisas sobre essa mulher. Que era uma mulher, possivelmente, uma mulher um pouco rejeitada na sua sociedade, porque se não fosse, ela não estaria naquele lugar, naquele horário. Ela estaria com a turma de outras mulheres, amigas. Cadê as amigas dessa mulher? Por que ela não está com amigas? E por que ela está num lugar e num horário onde ninguém tira água do poço? Meio-dia não é lugar, não é horário de tirar água do poço. O sol está escaldante. Ou você tira muito cedo, ou você tira no finalzinho da tarde. Se ela estar ali, é porque ela não queria encontrar ninguém. Porque muito possivelmente ela, na sociedade, poderia ser que ela fosse ela fosse marginalizada. Bom, mas enfim, vamos lá. Versículo 9. A mulher samaritana lhe perguntou, Jesus pede para ela, né? Dá-me um pouco de água. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Você não sabe da divergência que a gente tem, da inimizade
cultural que nós temos, por que você, sendo um homem judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água para beber? E aí a explicação do versículo, porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Versículo 10. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está te pedindo água, você lhe teria pedido água e ele lhe teria dado água viva. Veja que a conversa da mulher com Jesus está aqui, e quando ele fala, ele traz a conversa para um outro patamar, né? Disse a mulher: Senhor, não tenho como tirar. Perdão. Disse-lhe a mulher: o Senhor não tem como tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? A mulher estava querendo dizer o seguinte: o Senhor não pode tirar a água de um poço? E o Senhor está querendo vender para mim que o Senhor pode me dar água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água aí, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluia. A mulher lhe disse: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise também voltar aqui para tirar mais água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Aí Jesus revela quem é essa mulher. É uma mulher que socialmente era desprezada pelas demais mulheres, porque ela já passou por 5 homens e agora o atual homem não era casado com ela. Possivelmente, o homem que ela está agora tem outra família, né? Possivelmente essa fosse uma mulher de uma beleza natural muito grande. Por quê? Só uma mulher de uma beleza natural tão grande podia conseguir tantos homens e que os homens se arriscariam a sua família para viver com ela. Essa é uma das explicações. A outra explicação fosse se ela tivesse muito dinheiro, que não é o caso, a gente percebe que não é o caso, né? E Jesus revela isso a ela. Versículo 19. Disse a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. E ela entra agora na tensão religiosa entre os povos. Os nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, os samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegada a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Veja. Jesus, ele pega toda essa questão religiosa de lugares de adoração, de lugares sagrados, de templos, de monte, e fala assim: olha, é o seguinte, vocês estão numa luta perpétua do lugar aonde se deve adorar, esquecendo de fato a quem se deve adorar e como se deve adorar. Para vocês, é muito mais importante o lugar de adoração do que a verdadeira adoração. Mas chegou um momento, e já está presente, em que nem aqui e nem em Jerusalém se adorarão ao Pai. Porque não vai haver mais Vaticanos, não vai haver mais lugares santos, não vai haver mais. Os verdadeiros adoradores adorarão
ao Pai em espírito e em verdade. Em espírito, porque Deus é espírito, e com verdade. Sem essas duas relações, impossível adorar a Deus. E são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, e com verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Veja a diferença de alguém que tem uma religião, mas é uma religião que está remetido para Jesus Cristo. Essa mulher era uma mulher extremamente religiosa, vivia numa cultura religiosa, observava as leis religiosas, mas ela tinha sua esperança no Messias, no Cristo. Ela fala assim: eu sei que virá um, eu estou esperando um, e quando ele vier, ele vai nos explicar tudo. Essa mulher era uma mulher messiânica. Ela tem a sua esperança no Messias. E aí, então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Veja só, né? Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Os discípulos viram, um monte de homens viram Jesus conversando, aparentemente, uma conversa bem particular com uma mulher possivelmente muito bonita, eles nem ousaram falar muita coisa para Jesus, não. Então, deixando o cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas Jesus lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus tem urgência. Jesus tem urgência. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? E eu digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos os que semeiam e os que colhem. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Então, o que a mulher disse, o testemunho que ela disse, fez com que aqueles homens acreditassem. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram para que ele ficasse com ele. E ele ficou mais 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galiléia. Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra na sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Lembra lá do negócio da Páscoa, do casamento de Caná da Galileia, da transformação da água no vinho, aqueles outros milagres? Bom, esse pessoal já sabia, já tinha conhecimento, muitos já tinham visto o que Jesus tinha feito, então Jesus já era famoso aqui. Mais uma vez, ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado a água em vinho.
E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe para que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro, com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou-lhe a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, à 1 hora da tarde. Então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os da sua casa. Este foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. Esse foi o capítulo 4 do Evangelho de João. Te espero no próximo capítulo.